Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Hoje é segunda-feira e às 15 horas, em nossa casa, Casa de Alta de Souza, nós temos a nossa reunião pública. Hoje o nosso estudo será virtual. O nosso estudo está baseado na mensagem 129 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mensagem 129, na fonte do bem. E para nossa harmonização, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade superior, com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai, nós vamos ler uma passagem de Jesus que consta do Evangelho de São Marcos e do Evangelho de São Lucas. Em Marcos está capítulo 12, versículos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Isso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deus deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, vamos à nossa prece, rogando nesse momento ao nosso Pai de divina misericórdia, de infinito amor, que possamos, Pai, realizar a tarefa do aprendizado. Que todos nós que estamos nesse momento conectados com o nosso blog, que ouvirão o nosso estudo depois, possam realmente estar ligados às vossas vibrações de amor. E nesse momento, nós elevamos também os nossos corações ao nosso Mestre Jesus. Querido Jesus, nós pedimos a vós que as vossas vibrações de amor, de bondade, possam nos envolver a todos, que possamos perceber nesses momentos, nesses poucos momentos de estudo, a vossa presença. Aliás, Jesus, nós é que devemos nos elevar a vós. Nós é que devemos seguir os vossos passos, estar caminhando pelo menos atrás do Senhor. E aqueles que podem já estar ao lado. E com amor, com humildade, com alegria, Jesus, que nós nos encontramos aqui para estudarmos um pouco mais dos vossos ensinamentos, das leis divinas. Rogamos, Jesus, que interceda ao nosso Pai, para que nós possamos ter realmente as nossas mentes e os nossos corações abertos ao aprendizado, que possamos, em cima do texto, raciocinarmos e buscarmos mais profundamente os vossos ensinamentos, para que nós possamos, Jesus, praticá-los, colocar em prática, porque não basta somente a letra, temos que praticar. E é daí que nós vamos passo a passo caminhando contigo. Querida mentora Alta de Souza, querida irmã, querida amiga de todos nós, aqui estamos. Desejamos muito, muito receber o vosso abraço, as vossas vibrações de luz e de paz. E é dessa forma
que, pensando em nossos amigos espirituais, nos trabalhadores incansáveis do Grupo Espírita Alta de Souza, aqueles irmãos que no plano espiritual trabalham incansavelmente por todos nós, a vós, Mestre Jesus, e acima de tudo, Pai, rogamos que permita a vossa permissão para que possamos iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, nós vamos estudar a mensagem 129 na fonte do bem, onde Emmanuel, através de Chico Xavier, desse livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna, vai comentar mais uma carta de Paulo aos Gálatas. E nesse caso é o capítulo 6 e somente um versículo, o versículo 19. Então, Emmanuel, em cima de um versículo, ele vai trazer para nós ensinamentos profundos, onde nós devemos mergulhar a nossa mente, o nosso raciocínio, para aprendermos mais ainda, né, sobre a caridade, sobre o amor, sobre o bem e sobre nós mesmos. Quando ele vai comentar Paulo, e Paulo vai dizer assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, enquanto temos tempo. Mais do que nunca, nós devemos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e entendermos que Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor pela humanidade, Ele nos dá a oportunidade, a chance de nos quitarmos com as suas leis através dessas mensagens, desses estudos que os espíritos superiores trazem para nós. Então, enquanto temos tempo ainda de nos melhorarmos, de buscarmos em nós mesmos a fonte. A fonte está em nós mesmos, meus irmãos. A fonte do bem. Nós somos essências divinas, criaturas de Deus, centelhas divinas. Então temos em nós tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução moral, espiritual. E quando Paulo fala, enquanto temos tempo, então esse momento do estudo é um desses minutos, segundos, né, onde nós vamos buscar um entendimento exatamente do que Emmanuel traz para nós. E ele vai dizer assim: muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Então, essa frase já nos faz, né, entender o quanto ainda precisamos entender que nós podemos praticar o bem, exercer, né, sair de nós mesmos e trabalharmos, servirmos ao outro, ao próximo. O próximo mais próximo está dentro da nossa casa, é a nossa família. O próximo que está na rua, aquele que caminha perambulando pelas ruas sem rumo, não tem um porto seguro, não tem casa, a casa dele é a rua, seu teto é o céu, muitas vezes estrelado, iluminado pela lua. Durante o dia ele tem a luz do sol. Quantos irmãos, crianças, mulheres, circulam no meio das pessoas, correndo, né, para resolver os seus problemas. Um passa pelo outro. E quantas vezes nós olhamos e seguimos no nosso caminho? Eu sei porque eu estou falando por mim. Né? Quantas vezes eu passo e vejo, ainda mais agora a gente vê muito mais, pessoas nas ruas.
né? Outro dia mesmo eu vi duas senhoras que estavam com máscara, né, no pescoço, mas estavam lá com suas máscaras. Duas senhorinhas, gente, ali na rua. Então, o que a gente precisa fazer para ajudar o outro? Quando Emmanuel fala, muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece, é porque ficamos esperando condições financeiras para ajudar o outro. Imaginemos, né, que a humanidade fosse toda pobre. Como é que nós ajudaríamos uns aos outros? Porque se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Por isso o exemplo do óbolo da viúva. Jesus diz, né, que ela deu o que lhe falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, enquanto os ricos, eles deram daquilo que sobrava, do supérfluo. Então essas duas condições, né, quando nós entendemos, né, que a viúva coloca as duas moedas, vamos transformar essas duas moedas. Quando Emmanuel fala assim, entretanto, há serviços que o ouro consegue remunerar. Que serviços são esses? Né? Muitas vezes a gente pensa, né, que há serviços, há atos de amor, de caridade, de gratidão, que nenhum dinheiro do mundo paga, nenhum ouro paga, consegue remunerar. E aí ele vai citando duas situações. Ele fala do professor e fala do médico. Do professor, ele diz que há vencimentos justos para o encargo do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Logicamente que Emmanuel aqui fala, né, dos professores, e aqui a gente, né, vai falar dos professores e dos médicos, mas vamos colocar toda a profissão, qualquer profissão. Tá? O professor que ama a sua profissão, né, que tem o dom de ensinar, que ama, né, aos alunos, ama os seus alunos. Olha para cada um deles e enxerga em cada criança, em cada adolescente, um filho. Nós vamos passar em nossa mente aqueles professores, os bons professores, que trabalham, né, nas comunidades, nas escolas públicas, e que têm as suas turmas formadas por alunos ali da comunidade. São carentes de tudo. E quando Emmanuel fala que ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que esse professor abraça, né, esses mistérios da escola, nós vamos ver que entre todos os professores há aqueles realmente que têm a certeza, né, da sua profissão, daquilo que ele vai ajudar ao outro, criança, ele vai sim sacrificar muitas vezes as suas moedas, o seu salário, em prol daqueles alunos, quando leva muitas das vezes, né, para ensinar as crianças sabonete, pasta de dentes, né, o creme dental. Hoje a gente pode falar até do álcool gel, né? Ensinar a criança, as crianças, seus alunos, hábitos saudáveis de higiene, quando muitas das vezes aquelas crianças não têm, as mais carentes não têm. A mesma coisa o médico, o bom médico, aquele médico que realmente pratica a sua profissão com amor, se dedica ao trabalho,
e dinheiro nenhum, recompensa em valores amoedados, né, vai realmente gratificar todo o amor, todo o bem que aquele médico tem. Quando ele recebe o seu paciente com um sorriso, com amor, com respeito, não como um médico que trabalha numa rede pública e só atende a um paciente. E mesmo assim, ele abre o computador e já está tudo ali, porque toda vez que aquele paciente vai, são as mesmas coisas. Então, nós estamos vendo que a fonte do bem, ela está em cada um de nós. Não precisamos de sermos ricos, de ganharmos na Mega Sena para ajudarmos ao outro. O que é que nós temos de bom? Nós vamos ver no item 6, quando Allan Kardec, nesse capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, que dê a direita, quando ele diz assim, muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. Então, esse pensamento que nós já tivemos no passado, se nós formos fazer o nosso exame de consciência, nós tivemos no passado. Hoje, com o estudo, né, buscando os ensinamentos de Jesus, que hoje está de forma mais clara para nós, quando os Espíritos trouxeram para nós, né, tudo aquilo que Jesus disse de uma maneira mais fácil de nós entendermos, porque a doutrina dos Espíritos ela é clara. Não tem nenhum véu encobrindo nenhum ensinamento. Então fica fácil para nós entendermos hoje. Todos nós sabemos, mas todos nós praticamos. Precisamos esperar a riqueza para poder ajudar? Então, como diz Emmanuel, não se compra estímulo ao trabalho. Como ele cita o professor, né? Com todas as dificuldades do mundo naquela área que ele trabalha, passando, né, as crianças, né, por situações difíceis da comunidade. Então não se compra, você não vai a nenhum armazém, você não vai a nenhuma loja, nem na internet você encontra o estímulo. Você não encontra amor para vender. Não se vende esperança nos armazéns, diz Emmanuel para nós. Então, quando ele diz, né, o sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Então, por que esperar estarmos amoedados para podermos praticar o bem? Isso é egoísmo, é indiferença, é orgulho. Kardec ele vai dizer assim, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras. Não vamos aqui dizer que não existam pessoas, né, com bens materiais em abundância, que não têm amor no seu coração, que não pratica, né, esse ato de sair de si mesmo em busca do outro. Estamos focando exatamente em cada um de nós, porque a fonte do bem ela está em nós mesmos. Ora, o sorriso eu não compro em nenhum lugar. O sorriso sai de mim, dependendo daquilo que eu tenho no meu coração. O que é que eu já trago que eu posso doar? Um sorriso? Um sorriso em que transmitimos amor.
Hoje nós usamos a máscara, mas nós podemos sorrir com os olhos. Já experimentaram sorrir com os olhos? Porque as pessoas não estão vendo que você está sorrindo, mas os olhos mostram exatamente o que você está sentindo. Você olhar o outro e sorrir com ternura. É uma criança, é um idoso, é o seu familiar. Aquele familiar mais difícil, né? Então nós temos em nós tudo aquilo que Deus nos deu, faculdades para desenvolvermos e podermos realmente ajudar o outro. E Kardec ele ainda vai dizer assim, vamos aqui, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Então, se eu realmente quero ajudar, sinceramente, né, está no meu coração, de ser útil em alguma situação, 1000 ocasiões vão estar diante de mim para realizar o meu desejo. Porque quando a gente deseja fazer o bem, as oportunidades acontecem. Porque o nosso anjo guardião, nosso mentor, a espiritualidade amiga, Jesus e todos os espíritos mensageiros, Deus, ele nos vê e coloca aquele necessitado diante de nós. Né? Então, nós temos diante de nós, sempre, todos os dias, e a gente pode reparar isso. Reparem no seu dia a dia, quando nós temos exatamente essa sincera, né? Esse sincero, desejo, né? Está em mim, está em meu pensamento de ajudar o outro. Se eu saio de casa, né? Encontro o vizinho no elevador, dou bom dia, e ele não responde, isso mexe com a gente, né? Por quê? Porque nós somos orgulhosos ainda. Então, nós ficamos chateados porque o vizinho não respondeu ao nosso aceno. Mas quando nós já entendemos, né, esse bem, essa prática do amor, nós vamos desejar, sim, um bom dia para o nosso irmão de boca cheia. Mas de boca cheia como? De amor. Não importa se ele vai responder, não vamos ficar esperando que ele responda. Vamos apenas nos colocar à disposição. É o serviço, né? É o serviço que Emmanuel fala, né? Entretanto, há serviço que o ouro não consegue remunerar. Um simples sorriso, um simples bom dia. Né? Aqui nós vamos encontrar, nas instruções dos Espíritos, falando da caridade material e da caridade moral, quando a irmã Rosália, no item 9, ela vai dizer assim, gente, olha só. Desejo, compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de se exercer. A caridade moral é difícil, nós sabemos disso. Vamos supor que alguém tenha feito alguma coisa que nós não gostamos, nos magoou, né? De alguma forma, nós ficamos ali doídos. Né? Mas a caridade moral diz o quê? Que nós devemos o quê? Caridade moral consiste em se suportarem uma às outras as criaturas. E é o que menos fazemos em nosso mundo interior, em nosso mundo onde nós vivemos. Ora, se o outro, né, nos despreza, se o outro fala mal da nossa vida, se o outro nos aponta, o que seja a situação, o nosso perdão, né, que nós devemos desenvolver, é a caridade moral, a tolerância à caridade moral, a indulgência, o respeito às opiniões alheias. Né? Não querer impormos as nossas opiniões. Então, nós devemos estar sempre, né, nesse caminhar da nossa existência, trabalhando em nós, né? As virtudes que nós temos em germe em nós, a paciência. Né? Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, lá no livro dos Espíritos, como é que Jesus entendia a caridade? E a gente lembra porque tem o tal do BIP,
né? A benevolência para com todos, não é com alguns amigos ou com alguém da minha família, com todos, independente, né, de classe, né, de cor, de dinheiro, né, de bens materiais. Porque muitas das vezes a gente olha o outro, aquele ali, ele está bem arrumado, está com a grife tal, né? Então ele deve ter condições financeiras, então é por ali que eu vou. Mas o outro que está ali do lado, maltrapilho, porque não tem dinheiro para se vestir bem, né? Mas está limpo, a gente discrimina. Pensemos bem nisso. Muitas das vezes o que acontece? Aquele que está uma roupa, né, mais humilde, muitas das vezes é perseguido por outros dentro das lojas como se aquele fosse um ladrão. E muitas das vezes, gente, quantas das vezes um homem de terno assalta. Então, nós temos que ter o olhar, né, igual para todos. Se estamos falando do bem, estamos falando da caridade, do amor, é para com todos, independente do que quer que seja. E aí a irmã Rosária vai dizer assim: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se deixando falir outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Então, vejam bem, até parece, muitas das vezes, que a gente não quer assistir a palestra, o estudo, que seja, porque nós já sabemos muito. Não vou aprender mais nada ali, já sei aquilo. Para que eu vou escutar, né, aquele orador falar? Por que eu vou escutar a Glória falar? Né? Eu já sei, ela não vai dizer nada, mas estamos lendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos lendo no livro Palavras de Vida Eterna. E em cima desses ensinamentos nós vamos raciocinando. Mas se já tivéssemos o conhecimento e a prática do bem, se já estivéssemos na condição de espíritos bons, nós estaríamos em outra condição. Quem sabe um mensageiro de Jesus para ajudar a humanidade? Mas não, nós estamos ainda como espíritos imperfeitos, quer dizer, estamos trabalhando as faculdades, as virtudes que existem em nós. Há muito que aprender ainda. Então, eu não vou ler mais essa página, esse capítulo, por quê? Porque tudo ele já sei não. Não sei não, porque cada vez que você estuda, cada vez que você mergulha nos ensinamentos, você vai abrindo a sua mente, vai colocando em prática, porque da próxima vez que você for ler, você vai mergulhar mais ainda nesses ensinamentos e perceber que tem coisas ali que você não viu da outra vez. Né? Então, a irmã Rosália vai dizer: saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real, então, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Então, o sorriso fraternal, a gentileza. Então, onde a vida nos situa, nós vamos recolher, né, todos os dias múltiplas ocasiões de fazer o bem. Todos os dias. Então, a fonte está em nós. A fonte está ao redor de nós. E muitas vezes fechamos os olhos. Não queremos ver. Não queremos ver se o outro está doente. Não queremos ver, não queremos saber, porque é chato ficar sabendo que o outro está doente. Quem é o verdadeiro amigo? É aquele que vai em busca, né, do irmão que está doente. O que você precisa? Aliás, não precisamos nem perguntar, porque se nós sabemos que o nosso irmão está doente, ele precisa, no mínimo, de carinho, de amor, de atenção.
Né? Então, é justamente nós sairmos de nós mesmos e buscarmos essas múltiplas ocasiões de fazer o bem. E Emmanuel diz: nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia. Olha só, mas sempre disporás da frase confortadora. Gente, percebam, frase confortadora. Não é você criticar o outro porque ele agiu errado, porque ele caiu, está hoje na miséria, perdeu tudo. Não, é você levar a palavra amiga, a palavra confortadora, levantar aquele irmão que muitas das vezes vai em busca do suicídio. Porque naquela hora, aqueles que se diziam amigos, dando pé. Não é? Então, o verdadeiro amor parte daquele que enxerga além daquilo que nós necessitamos. Então, ele vai dizer que não precisamos da nossa bolsa farta, né? A frase confortadora, a oração providencial, né? A referência generosa, o gesto amigo. Tudo isso nós temos. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de ouro para poder ajudar o outro. Vamos então, meus irmãos, aproveitar esta oportunidade do momento que nós estamos vivendo. Né? Muitos de nós não está saindo, não está buscando, já está trabalhando em casa. Né? Então nós busquemos a fonte do bem. Olhemos para nós diante de um espelho e perguntemos a nós o que é que eu tenho para ajudar o outro. É muito, muito sério tudo isso, né? Aqui, o nosso querido Emmanuel vai dizer: o apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Então, olha só, gente, muitas das vezes nós passamos, né, por períodos difíceis em nossa vida, de provações, momentos difíceis, duros, e que muitas das vezes a gente está ali na depressão, né, no transtorno, do que seja ali, vivendo, às vezes, dias pesados. Mas quando nós estivermos melhor, né, e nesse momento principalmente, nós devemos orar. Né? É buscar Deus, buscar Jesus, os nossos mentores, lembrarmos que os nossos irmãos estão ali ao nosso lado, pronto para nos ajudar, nos inspirar. Então, nesse momento, nós podemos, né, orar. Enquanto há tempo, enquanto temos tempo. Orar por todos, porque sabemos que em nosso mundo, quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas, vamos alargar mais isso, passam pelos seus transtornos, pelas suas depressões. Né? Então, ele diz: contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então, pensemos, o que é que estamos, né, plantando? O que é que estamos semeando? Porque vamos colher. Vamos colher. Então, nós não podemos, se somos espíritas, se nos dizemos espíritas, nós temos que realmente, buscando o ensinamento, o entendimento, refletir, meditar. E quando olharmos para os nossos irmãos necessitados, ou aqueles que não demonstram necessidade, porque existem outros tipos de necessidade, que nós possamos penetrar naquele coração e oferecermos a nossa mão, oferecermos o nosso ouvido, aquilo que já temos, né? Uma palavra amiga, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. E é dessa forma que nós vamos agradecer Jesus. Agradecemos a vós pelos ensinamentos, a Paulo por nos dar
tanto de si, no seu amor transformado quando a sua porta, seu coração abriu diante de Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, entender realmente que nós somos luzes e a fonte do bem está em nós. Que assim seja, graças a Deus.